Bem-vindos a mais um programa do Laboratório do Ser, em atraso, porque, gente, realmente vir aqui para Paulista eu pego um super trânsito. E hoje eu queria falar, antes de começar a falar, né? Olha a pessoa totalmente atordoada. Antes de começar a falar, eu sou Andréa Felício, podem me seguir nas redes sociais no @DeaFelício, tanto no Instagram quanto no YouTube. E hoje eu queria começar um pouco diferente o nosso programa. Queria contar sobre a história de um assalto que realmente revelou para mim o que eu vim fazer junto aos outros. Era véspera de Natal, no Rio de Janeiro, sabe, aquele calor úmido. E eu tinha saído com R$ 20 no bolso, mas muito amor para dar para um amigo que tinha levado um pé na bunda, né? Então saímos eu e meu ex-namorado. E saindo do boteco em Ipanema, onde a gente tinha parado para consolá-lo, a gente chegou e começou a entrar no carro. E antigamente tinha umas trancas assim, né, no carro. E a gente começou a querer desbloquear aquela tranca e demorou. E chegou uma pessoa perto do meu ex-namorado. E eu achei que era um guardador de carros. Então eu falei, ai, vai logo, entrega esses R$ 20 que é o que a gente tem no bolso para esse cara e vamos embora. E nisso ele me fala assim, Andréia. E eu percebi que a voz dele estava tensa, meio basculante. E na hora que eu percebi, parei assim para, né, dar conta do que estava acontecendo. A arma do cara estava assim na minha costela. Parecia uma serpente que ia dar um bote. E aí, beleza, vamos nessa, entra no carro. Eu olhei nos olhos do assaltante e falei, olha, vai ficar tudo bem? E eu não sei, gente, eu não sou uma pessoa tão calma, mas de repente baixou uma paz, assim, muito inesperada nesse momento do assalto. E eu olhei nos olhos dele como se eu pudesse ver além ali de um rótulo, além de um assaltante. E falei, se ficar tudo bem, eu vou entrar no carro. E ele me olhou assim como se eu fosse um unicórnio cintilante no meio daquele beco escuro, porque ele não entendeu nada. Mas assim eu entrei no carro, né? Ele entrou no banco do passageiro com a arma apontada pra gente. E meu ex-namorado estava dirigindo. E eu entrei no banco de trás. E nisso, do nada, entra a esposa do cara. E eu pensando assim comigo mesma, gente, Bonnie and Clyde, a carioca, né? Pra quem não conhece Bonnie and Clyde, era um filme do Velho Oeste que tinha Warren Beatty, e era um casal de assaltantes, enfim. E eu fiquei assim, cara, que coisa louca, assim. E, enfim, com aquela tensão, mas com uma fé muito grande dentro de mim. E aí assalto vai, assalto vem, ele começa a arrancar o rádio do carro com uma chave de fenda, apontando a arma pra gente, ela começa a vasculhar minha bolsa, só que a gente só tinha os R$ 20 e o cara queria mais dinheiro, né? E aí eu falei, olha, tem aqui o celular da empresa, tem um gloss da Victoria's Secret, ainda incentivei que ela levasse o gloss, mas acho que ela não ficou muito satisfeita, então não entendeu nada, não pegou. E sabe aquela tensão, aquele medo, o que será que vai acontecer? Será que a gente vai levar um tiro porque a gente só tem R$ 20 agora, nesse momento, no nosso bolso? E uma hora eu falei, bom, a gente só saiu com R$ 20 porque o amigo levou o pé na bunda, a gente tá aqui consolando o amigo. E a gente tem os CDs aqui da banda do meu ex-namorado e a gente ofereceu como moeda de troca. Nisso, parecia que ele tava me olhando assim pela primeira vez, sabe? E ele falou, que tipo de música você gosta? O assaltante falou. Eu falei, eu gosto de MPB, de rock, de pop, de vários estilos musicais. E você? E aí começou uma conversa e ele começou a contar onde ele morava, que ele tinha filhos, que ele não queria estar levando aquela vida, mas que, enfim, ele achava que não tinha outra opção e foi tentar assaltar para comprar os presentes, para ter dinheiro, para comprar os presentes de Natal para os filhos e tal. E, gente, na época eu trabalhava, né, em banco de investimento, eu trabalhava em Wall Street, diretora financeira de empresas, né? Na verdade, eu não trabalhava mais em Wall Street, já tinha mudado para o Brasil, estava trabalhando na Oi, no planejamento estratégico da Oi. Planilha Excel o dia inteiro. E aí, comecei a fazer meio que uma conversa, sabe? Como se ele fosse um ser humano muito comum, assim como eu, muito normal, assim como eu. E a gente engatou numa conversa.
além desse rótulo, sabe? Para além desses rótulos do assaltante, do certo e do errado, do bom e do ruim. E nisso ele falou assim para a esposa, né? Gente, eu não quero assaltar esses caras, eles são muito legais. E acabou nos deixando lá no Leblon, em algum lugar. E quando ele saiu do carro, ele falou, sabe o que eu mais gostei de ver em você? Você é uma pessoa muito calma. Gente, eu não sou, tá? Mas enfim, você é uma pessoa muito calma. E agora até me sinto mal de ter ficado com essa arma apontada para você o tempo todo. E eu queria te pedir desculpas. Me perdoe por ter feito isso. Aí me desejou Feliz Natal, me abraçou, a esposa começou a arrancar, para de alisar essa mulher, foi aquela coisa. E ele foi embora, eu comecei a chorar. Mas você achou que a história parava por aí, não é? Nananina, não, a história não acabou aí. Era carnaval, no Rio de Janeiro, ainda. E eu estava contando a história para minha prima Moara, aqui de São Paulo. E, de repente, a gente estava procurando um lugar para estacionar na praia de Copacabana. E eu vejo um guardador de carros. E quem era o guardador de carros? Ele. E, detalhe, eu não contei para vocês que nessa sessão da conversa, né? Eu fiz meio que um coaching relâmpago com o cara. Claro que na época eu não sabia nem o que era coaching, nem que eu tinha esse dom interno de fazer os outros enxergarem o melhor que eles têm dentro de si. Mas comecei a fazer lá um coaching relâmpago com o cara e eu falei, olha, essa profissão de assaltante, né, não que seja uma profissão, mas esse lugar de ficar querendo assaltar os outros vai ser muito perigoso para você e para os seus filhos, para sua família. Imagina que você, né, imagina se você toma um tiro, quem vai cuidar dos seus filhos, quem vai criar as crianças? É muito perigoso para você. E se você fosse guardador de carros? Eu tinha sugerido isso para ele, porque eu falei, olha, quando você chegou perto do carro, achei que você fosse guardador de carros e eu ia até te dar um troquinho aí, ter olhado o carro. Então, rolou toda essa coisa nessa conversa que a gente teve muito profunda. E aí, cheguei, né, no carnaval e vi o guardador de carros e era ele. E aí ele me abriu um super sorriso e falou, ai, não acredito, é você. Como você tá? E me deu um abraço. E aí eu falei, tô bem, e você, como estão seus filhos? Ele falou, olha, desde que eu te conheci, eu preciso te agradecer, porque você me fez pensar em muita coisa. E hoje eu vi que aquela vida que eu estava querendo levar realmente não era um caminho muito adequado e resolvi repensar como eu estava agindo na vida e só queria te agradecer demais, porque Deus vem me ajudando muito depois desse nosso encontro e desse assalto. E, gente, foi tão incrível receber isso, porque, né, foi um despertar, assim, para mim, que talvez eu não fosse continuar fazendo planilha Excel o resto da minha vida, né? Então, o que eu queria trazer hoje? Eu queria começar com essa história um pouco diferente para falar sobre dons e talentos, porque os nossos dons e talentos, eles surgem nos lugares mais inusitados, às vezes. Os meus surgiram nesse assalto, né? Esse dom de ouvir o outro, de não julgar, até porque eu morei em tantos países diferentes, esse dom de realmente fazer com que o outro encontre o melhor que ele tem dentro de si. Então, os dons e talentos que a gente tem são os presentinhos que a gente recebeu de Deus e que a gente vai entregar, assim, para a vida. Eu fico pasma que tem um monte de gente que escreve para mim assim no Instagram, eu não tenho um propósito grande de vida. E eu acho que a escravidão, a prisão de ter que ter um propósito grandioso faz muito mal, porque o caminho ele se faz caminhando. E a gente vai descobrindo o nosso propósito aos poucos, conforme a gente vai vivendo. E, na verdade, se olhar para os dons e talentos que a gente tem para oferecer para o mundo é muito mais importante e muito mais bonito e traz muito mais força do que você ficar buscando um propósito para nortear toda a sua vida, como se você precisasse desse GPS incrível para nortear a sua vida. Então, quais são os dons e talentos únicos que você recebeu, que você deve oferecer para a vida, né? E não se pergunte só o que a vida tem para oferecer para mim, mas o que eu posso oferecer para a vida. E
E isso muda muita coisa na nossa vida, sabe? Quando a gente começa a mudar essa chavinha e pensar o que eu tenho para oferecer, o que eu posso contribuir. Porque muitas vezes a gente chega no emprego pensando, o que esse emprego tem para mim? Será que eu vou ser promovida? Será que... como que vai ser, quais vão ser os meus benefícios, vai ter plano de saúde, vai ter vale alimentação, vai ter vale refeição, e eu não penso, né, o que eu tenho para contribuir, o que eu tenho para oferecer. Então, talvez você esteja aí se perguntando qual é o meu grande propósito de vida, quando, na verdade, você deveria estar buscando os seus dons e talentos e colocar esses dons e talentos a serviço da vida, né? Então, talvez o seu grande dom e talento seja cozinhar, talvez o seu grande dom e talento seja ter uma escuta empática, talvez o seu dom e talento seja escrever, talvez seja tocar uma música. Os dons e talentos são coisas que a gente faz com muita facilidade, muito prazer. Às vezes a gente faz eles mais rápido, né? A gente executa aquilo que é muito fácil para nós de forma mais rápida do que as outras pessoas, mas não é tanto sobre a rapidez, a velocidade, sabe? É sobre aquilo que a gente faz com muita facilidade, com muito prazer, quase como se fosse assim, eu tenho uma varinha mágica e eu vou executar isso aqui que brotou de dentro de mim e vai ser muito leve para mim entregar isso aqui para o mundo. Eu tinha um exercício aqui que eu ia fazer com vocês, deixa eu ver se eu consigo ligar aqui no meu computador, sobre os dons e talentos. Mas eu não estou conseguindo ligar ele aqui, mas pega um papel e uma caneta e vamos começar a levantar alguns dons e talentos. Vou fazer aqui da minha cabeça, porque o exercício que eu tinha preparado, não estou conseguindo abrir ele aqui. Então, para começar a resgatar esses tesouros escondidos dos seus dons e dos seus talentos, você tem que começar a olhar para trás, para a sua história. Então, eu gosto de separar minha história assim em setênios, né? A cada 7 anos. Então, de 0 a 7 anos, de 7 a 14, de 14 a 21 e por aí vai, né? 21 a 28. E aí você vai escrevendo o que você fazia, o que você gostava de fazer, o que fazia com que o tempo voasse. E você perdia a noção do tempo, né? Começa a resgatar aí o que você gostava de fazer, o que você faz com muita facilidade, o que... faz o seu coração ficar quentinho, sabe? Essas já vão ser pistas para que você encontre quais são os seus dons e os seus talentos inatos, para que você consiga entregar esses dons e talentos para o mundo. E pense também, não só nas coisas que você gostava de fazer, mas também em frases que você reconhece que te identificam no mundo, em filmes que você gosta, em livros que você gosta de ler, quais foram os aprendizados que esses livros te trouxeram, e vai fazendo esse exercício de um resgate interno de quem você é, do que faz o seu coração vibrar, porque assim você vai se conectar com o que você veio fazer junto aos outros. E quando você ocupa o seu lugar, né, sem ficar buscando por um propósito mirabolante, sem essa escravidão do eu tenho que fazer tal coisa, a vida fica muito mais leve. Você encontra o que você veio fazer junto aos outros, e quando você encontra esse lugar, você se torna um canal de inspiração para que outras pessoas possam fazer o mesmo e possam ocupar também os seus lugares, né? Você está a serviço do todo, a serviço do coletivo e está sempre onde você realmente tem que estar, né? Então, esse exercício de resgatar os dons e os talentos, sem pensar nesse grande propósito, porque é super... imagina perguntar assim para uma criança, e o que você quer ser quando crescer? Qual é esse grande propósito? A criança não sabe. O caminho vai nos moldando, cada passo, cada queda, cada obstáculo, tudo vai moldando quem a gente é. E eu falo muito disso, vou até mostrar aqui, ó. Peraí, deixa eu sair aqui um pouquinho da câmera. Eu falo muito disso no meu livro Travessia, Sintonize-se com o seu propósito. Não tô colhendo, peraí. Caiu ali no chão. Peraí, bora lá. Deixa eu voltar aqui pra minha mesa. Eu falo muito disso no meu livro Travessia. Aliás, acho que eu devo ter até o exercício aqui. Vou tirar essas coisas aqui da mesa, senão vai ficar bem feio. Tem mais alguns minutinhos aqui. Onde a gente vê que propósito não é fixo, né? Eu falo disso, tem até um capítulo aqui, ó. Propósito não é fixo.
Você sabia que seu propósito muda? Sabia que está sempre mudando? Propósito é quem você é. E se você mudou, afinal você não é a mesma pessoa que você era há 10 anos, há 15 anos, porque você passou por desafios, caiu em buracos e passou por muitas experiências que moldaram você, não faz sentido que o propósito continue sendo o mesmo, né? Propósito não é fixo. E propósito tem sempre a ver com os outros. Então, eu queria mostrar aqui o livro Travessia, que eu escrevi. E tem todos esses exercícios dentro do livro Travessia, para você se sintonizar com seus dons e talentos. Tem até tabela, assim, né? Tem uma pergunta muito legal também, já que vocês estão aí com papel e caneta. O que você faria se não existisse dinheiro? E aqui não vale escrever escambo. Nessa troca, o que você produziria? Por quais coisas você trocaria? E quanto mais a fundo você vai nesse tipo de exercício, mais resultado você alcança. Resgate todos os seus sonhos, tudo aquilo que você gostava de fazer quando era criança, o que te interessava, o que fazia com que o tempo parasse. E reflita se essas atividades ainda fazem com que você tenha esse lugar do coração quentinho hoje, sabe? Então, no livro tem vários exercícios que eu dou exemplos para te ajudar a encontrar os dons e talentos. E eu queria terminar, acho que não ia falar para a gente pegar aqui alguns comentários ou ligação, mas acho que não vai dar, então vou terminar aqui com uma carta dos saberes sistêmicos para a prosperidade, já que a gente está falando da gente ocupar o nosso lugar no mundo, né? Vamos tirar uma carta para a gente sintonizar com o que a gente veio fazer junto aos outros. Essas cartas foram escritas pelo Décio Oliveira e tirei uma carta aqui, que fala bastante assim, deixa eu olhar aqui de novo. O mundo já é escasso. Não, perdão. O mundo já foi escasso. Hoje é abundância. A percepção de escassez foi algo muito presente na vida dos nossos antepassados. Para eles, faltou muitas vezes comida, saúde, segurança. Na maioria das vezes, para nós, essa situação não existe mais. Temos muito mais de tudo isso do que eles. Como saímos então de padrões da escassez? Usando as habilidades das outras pessoas e as nossas para alcançarmos algo novo, de forma mais completa e eficiente. Hoje, nossos antepassados não tinham acesso à eletricidade, a vacinas, a antibióticos, à internet. A miséria do mundo diminuiu muito em poucas gerações, mas muitos de nós ainda estamos no paradigma da escassez e buscamos amigos que compartilham essa visão e a reforçam. Um rei de alguns séculos atrás não tinha todos os luxos que você tem hoje. Então, respire, no seu cantinho aí e reflita. Como os meus antepassados, que viveram num mundo escasso, se sentem quando eu não aproveito a abundância que existe hoje? Ser leal à escassez deles os faz sentir melhores ou piores? E como eu posso fazer valer a pena? Como que eu posso fazer a vida valer a pena? Tem mais uns minutinhos, Jean? 2 minutos? Então, vou encerrar aqui. Estou olhando aqui para o Jean, porque eu preciso ficar de olho no horário. Vou deixar aqui os meus contatos, se você está nessa busca pelos seus dons e talentos, se você quer se sintonizar com o que você veio fazer junto aos outros. Meu nome é Andréia Felício, você me encontra no @DeiaFelício, no Instagram, você também me encontra no YouTube, @DeiaFelício. Eu sou consteladora familiar, eu ajudo as pessoas a ocuparem o próprio lugar no mundo, a encontrar o melhor que tem dentro de si, a soltar as correntes invisíveis que nos aprisionam para ter uma vida muito mais leve, resgatar a autenticidade e viver de acordo com aquilo que a gente realmente é. Uma vida que tem muito, muito, muito mais sentido, que vale a pena, onde a gente não repete padrões inconscientes que nos prendem ao passado. @DeiaFelício, encontro vocês por lá e a gente continua a nossa conversa pelo direct. É isso, gente, por hoje. Beijocas. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial o programa Laboratório